qual a importância dessa semana, Mauro? Eu acho que é mais... porque a sensação que eu tive com a entrevista do São Paulo depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que naquela parada lá contra o Bragantino, que teve aquela partida contra o Bragantino, que foi uma das 4 derrotas do Flamengo com o São Paulo, ele não preparou o time para aquele jogo contra o Bragantino, ele preparou para a sequência, porque ele agora fala, agora enfrentar o Fluminense, tentar um bom resultado para encerrar bem essa sequência dura que a gente teve. E talvez até por isso o Flamengo sentiu também muito contra o Bragantino na parte física, porque eu acho que foi uma preparação para essa sequência. E o Flamengo vai ter uma nova sequência dura aí. O que você espera aí dessa semana do São Paulo livre aí para a sequência que vem com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Eu acredito que ele primeiro tem que pensar no conjunto das partidas sem colocar os jogos do Campeonato Brasileiro em segundo plano. O Flamengo não pode tropeçar mais. O Flamengo precisa ganhar do América, que é o Lanterna, e tem que ir a Belo Horizonte buscar uma vitória contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tem que recuperar pontos perdidos, vencendo adversários importantes fora de casa. O Atlético está na fase ruim, mas é o Atlético, né? É o Atlético, é um tradicional adversário, tem jogadores muito bons. Tem que pensar em 2 vitórias. E no meio disso tem o Grêmio. Então acho que tem que encontrar equilíbrio para escalações fortes nos 3 jogos, revezando os atletas que tiver que revezar. Então dá para começar com o Everton Ribeiro e Arrascaeta os 2 jogos, né? De repente melhor usar no segundo tempo um, o outro entrar durante. Por exemplo, contra o Palmeiras, não achei ruim. Ele tentou jogar com 2 pontas, não funcionou, mas a ideia não era ruim. Tá? Atuações individuais abaixo, especialmente do Everton Cebolinha, o que prejudicou muito a atuação do Flamengo no primeiro tempo. E no segundo, descansados, entram os 2 e foram bem. O Flamengo domina o jogo, mas é um outro jogo. Eu acho que ele tem que planejar isso de uma forma muito criteriosa, revezando mais os jogadores, usando mais o banco, usando mais o Matheus França, por exemplo, que está disponível, para conseguir vencer esses 2 jogos do Brasileiro. E o jogo do Grêmio, no meio desses 2, também levar o melhor possível sem prejudicar os jogos do Brasileiro. É rodar o elenco, é revezar mais jogadores. Se ele repetir tantas escalações, tipo, mudar 2, 3 só de um jogo para outro, o Flamengo vai pagar em algum jogo e vai cair de novo de produção, como foi contra o Fluminense. E o Flamengo não pode mais perder o jogo do Brasileiro. O Flamengo tem que ganhar esses jogos. Até o final do turno, o Flamengo tem que vencer os jogos. Acho que essa tem que ser a meta. Mas é a Copa do Brasil. Aí você vai fazer o que é possível na Copa do Brasil. Mas já é semifinal, sim, mas dá para equilibrar isso aí. Acho que é possível. Aliás, o Grêmio tem um problema sério hoje, que é o Luís Soares, né? Que tudo indica que quer se transferir, né? As informações que chegam do Sul, dos companheiros lá em Porto Alegre, que ele quer jogar mesmo lá no Miami, lá no Inter de Miami com o Messi. Ele tem uma multa de 70 milhões de euros, ganha um salário altíssimo no Grêmio, e teria oferecido 10 milhões para que o Grêmio liberasse. O Grêmio falou: não, paga a multa, a gente libera. Né? Que aí não tem como fazer nada, né? Pagando a multa. E até agora o que a gente tem aí é uma situação de indefinição e não sabemos, né? Se o Luís Soares vai jogar Copa do Brasil, se jogar, como é que vai estar o comportamento, a cabeça do cara. Então o Grêmio tem um problema sério. E o Flamengo está evidentemente atento a isso. Muda completamente o potencial do time sem o Luís Soares se ele não jogar. É outra coisa. O Grêmio cria muitas situações de perigo e tal, e isso passa demais pelo uruguaio. Sem ele, o Flamengo terá pela frente um adversário muito enfraquecido em relação ao que pode ser o Grêmio contando com esse jogador. Então tem todo um contexto aí que, evidentemente, tem que estar atento o Sampaoli para tomar as decisões mais adequadas. Mas eu acho que ele não pode mais perder ponto no Campeonato Brasileiro. Sabe? É um desafio, então tem que girar esse elenco de uma forma bem criteriosa. E outra coisa, o Olímpia está em 6º no Campeonato Paraguaio, e ele, nos últimos jogos, estou vendo aqui, últimos 5 jogos, ele empatou 1, perdeu 2 e venceu os 2 últimos. Quer dizer, tem priorizado mais a Copa Libertadores, nem tem ido tão bem no campeonato local, né? O último jogo dele foi contra o Patronato, né? O jogo pela Libertadores, que ele ganhou fora de casa por 2-0. Colocou em campo, estou até pegando aqui as informações aqui para não falar bobagem. Estou pegando aqui. Colocou em campo até um time mais jovem nesse jogo. Agora, é um adversário que é tradicional, um tricampeão da Libertadores e tudo, mas eu acho que dá para o Flamengo revezar elenco e levar times competitivos em todos esses jogos. Acho que é perfeitamente possível, tá? O Flamengo ser competitivo em todos esses jogos, girando mais o elenco. Acho que esse é um desafio que o São Paulo vai ter. Girar o elenco e não perder a competitividade para ter condições de brigar, né? Realmente por uma recuperação no Campeonato Brasileiro e pela óbvia tentativa de classificação nos torneios que disputa aqui mata-mata que disputa paralelamente. Eu não sei se vai só contraditório que eu vou te perguntar, Mauro,
Porque, e ainda mais, até porque eu concordo contigo em relação a priorizar o brasileiro em relação à Copa do Brasil, mas essa partida com a América, por exemplo, até porque você falou aí sobre saída de bola, você acha que de repente não seria um bom jogo para dar ritmo e para ver o Rossi? Ou você acha que já está o Matheus Cunha, segue o Matheus Cunha? Porque eu fico preocupado muito com a situação de goleiro quando um sai e o outro está muito sem ritmo. Né? Então, enfim, você acha que o Rossi, de repente, era um jogador que poderia ter oportunidade nessa partida de sábado no Maracanã? Depende de como ele está treinando, né? Se estiver treinando bem, estiver bem fisicamente e o treinador de goleiros entender que ele já está num bom nível para jogar, acho que poderia ser uma oportunidade. O América é o lanterna do campeonato, mas é um time que cria situações de perigo, né? Ontem meteu 5 no Colo-Colo Sim. e tem jogadores que vão dar trabalho. O Flamengo vai ser atacado pelo América. Vai ser atacado. Em algum momento vai ter o Benítez em campo, ele vai criar, o Mastroeni está fazendo muitos gols. É um time que vai agredir o Flamengo. Poderia ser, dependendo de como ele está. Né? Como é que está a situação dele? Já está bem fisicamente, tecnicamente, qual o estágio que ele alcançou, e só o dia a dia de treinamentos é que diz. Mas, de fato, poderia ser uma oportunidade de vê-lo em ação. Eu acho que o Matheus Cunha está bem, tem feito boas partidas. Minha crítica a ele é justamente o jogo com os pés, que falava, não, joga bem com os pés. Na minha opinião, não. Ele rifa todas as bolas e, de vez em quando, ele dá umas entregadas ali. Não é um jogador tão seguro para esse tipo de situação, não. E isso não depende só do goleiro, depende do time também. Porque o Fábio também não é um jogador tão bom com os pés e o Fluminense continua tentando as suas saídas características, que são necessárias. Talvez não num nível tão hard como o do Fluminense, mas é necessário, não dá para ficar dando chutão o tempo todo. Ainda mais quando você não tem o Pedro, porque o Gabigol não faz um pivô. Não é a característica dele. Aí você rifa a bola, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Mas isso também não é só por conta do Matheus Cunha, não. Acho que muitas vezes ele não tem opção também para sair jogando. E isso tem que ser mais bem trabalhado pelo técnico argentino. E contra o Fluminense, por exemplo, essa ligação direta que o Matheus Cunha fez, as duas que eu lembro dele ter acertado, foi exatamente porque o Marcelo tinha subido e para o Wesley, exatamente porque não tinha essa referência. O Wesley pegou a bola lá na direita. E aí tem outro ponto, né, Mauro? Você fala da falta de referência quando não tem um Pedro, também quando não tem um Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique está voltando a treinar. Pode ser importante para essa sequência do Flamengo também. Eu tenho a sensação que o Bruno Henrique, Mauro, até porque eu acho que ele estava bem. Ele pode ser o ponto do Sampaoli mudar um pouco a forma de jogo das últimas partidas de Copas, por exemplo, né, das últimas partidas importantes, com 5 meias e um atacante. Eu acho que o Bruno Henrique pode ser esse atacante a mais para entrar no time do Flamengo, fazendo novamente uma dupla com o Gabriel, ou algumas vezes com o Pedro. Eu não sei, eu tenho essa sensação que o Bruno Henrique ganhando ritmo novamente, voltando a ser o Bruno Henrique, que para mim é o que estava acontecendo, ele pode ganhar vaga nesse time aí. O que você acha? Essa contusão do Bruno Henrique atrapalhou um processo aí de recuperação, né? Já vinha entrando, vinha sendo importante e acabou dificultando. Até que a volta dele parece que vai ser mais rápida do que se imaginava. No domingo mesmo, o Flamengo colocou em campo o André, o garoto, entrou até meio apavorado, tomou logo um cartão. Ele só entrou porque não tinha o Bruno Henrique. Até acho que a escolha não foi a melhor. Talvez o Matheus Gonçalves fosse mais indicado para o jogo. O André só jogou aquele finalzinho contra o Bragantino, não tem entrado. Acho que nitidamente não estava preparado, né? Entrou até meio apavorado no jogo. Então, assim, a volta dele, mais uma volta dele, terá uma importância muito grande, sem dúvida alguma, né? Agora, acho que tem que girar mais esse elenco. Por exemplo, ele não vai ter o Luiz Araújo, ele não vai ter o Thiago Maia nesse jogo. Então, como é que ele vai jogar com o time? Começa com o Alan, Vitor Hugo faz a dupla com ele, já que o Pulga não voltou. Então, já planeja, o Pulga volta contra o Grêmio, então vai ser Pulga e Thiago Maia, vai revezar, ou o Alan vai jogar a sequência? O Alan joga contra o Atlético, qual o desenho que ele tem para esses 3 jogos? Everton Ribeiro, vou guardar para jogar no segundo tempo um determinado jogo, começo com outro jogador. Ele tem que começar a fazer esse desenho pensando nos adversários, como é que ele encaixa o jogo e desenhando. A minha base para esse jogo é essa, para esse jogo é essa, para esse jogo é essa. E revezar alguns jogadores. Eu não vejo outra saída. Para o time ter condições de fazer. Por exemplo, se você tem o Arrascaeta vindo do banco contra o Fluminense e o Everton Ribeiro, eles fariam um bom segundo tempo. Mas começaram jogando, no segundo tempo eles morreram. O Flamengo morreu. Agora, então ia começar contra quem? O Flamengo tentou, na verdade, ganhar no primeiro tempo. O Flamengo tentou ter a vantagem no primeiro tempo. Pressionou muito a saída de bola do Fluminense, jogou bem no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. E aí no segundo tempo morreu.
Então, acho que ele tem que começar a pensar, sabe, num pacote de jogos, mais ou menos como ele tem feito até, mas com mais revezamento de jogadores, senão não vai dar, gente. Está arriscado a perder jogos do Brasileiro e cair no mata-mata. O Flamengo é muito favorito, acho que contra o Grêmio, se o Suárez for embora. O Flamengo é favorito contra o Grêmio, e se o Suárez sair, esse favoritismo vai ser maior ainda. Porque a capacidade do Grêmio de agredir o adversário, seja ele qual for, de incomodar, ela passa demais pelo Uruguai. Sem ele, o Grêmio perde muito, mas perde muito mesmo. E o Grêmio é um time muito frágil defensivamente, não tem uma boa defesa, os números mostram isso, concede muitas chances ao adversário. Então, são jogos que o Flamengo tem uma chance, acho que muito boa de chegar nessa final, e dá para gerar o elenco, e dá para ter um time competitivo em Porto Alegre, e também dos 2 jogos contra os mineiros, o América do Rio e o Atlético em Belo Horizonte. No Independência, detalhe, o Atlético que estará ao enfrentar o Flamengo, esse jogo vai ser sábado ou domingo, não sei agora de cabeça. O América é sábado, o Atlético é no outro final de semana, acho que é sábado também. Ele vai estar há poucos dias, 3, 4 dias do confronto com o Palmeiras.